Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para a gente falar aí da vitória do Palmeiras sobre o Santos, 3-0 no Nubank Park. Os gols do Palmeiras marcado pelo Flaco Lopes, fez 2, brilhou na partida. E o Andréas Pereira também deixou o dele. Palmeiras então encaminha aí a classificação. Vai decidir lá na Vila Belmiro mais um 3-0 desse. E venceu e convenceu, jogando bem, jogando com 2 zagueiros. Jogou muito bem o Palmeiras hoje e garantiu aí a vitória 3-0. Vamos trazer o pilhado, o Benja, que falaram após a partida. Vamos compartilhar aqui no nosso canal para a gente reagir. Mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo, fica até o final do vídeo. No final do vídeo eu trago notícias atualizadas do futebol. Fala aí, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Eu avisei, vai liquidar hoje. E olha, o Santos tem que agradecer de joelhos que perdeu só de 3-0. Porque o Vitor Roque perdeu um gol absurdo no primeiro tempo e o Maurício perdeu 2 gols absurdos no segundo tempo. Mas foi um baile, foi um massacre. O Ilharão deu uma entrevista no final do jogo perfeita. Ele falou, olha, não tem o que falar. E ele mesmo falou, foi pouco. Porque o Palmeiras perdeu muitos gols. Mas não dá para comparar, gente. O Santos é um time que se apequenou. Postura covarde, pensamento pequeno. Entendeu? O Santos foi enfrentar o Palmeiras hoje já derrotado. E não venham com esse papo aí que tem mais jogo semana que vem. Porque vocês não acham que o Santos vai classificar, né? Pelo amor. Que humilhação pro Santos o clássico de hoje contra o Palmeiras. Há muito tempo que eu não vejo um massacre tão grande num clássico. Era para ser de mais de 6-0. Porque já foi um placar elástico. Giai perdeu um gol feito. Maurício perdeu o gol feito. Vitor Roque perdeu o gol feito. Era para ser 6-7-0 pro Palmeiras o jogo de hoje. Não pode um gigante como o Santos ser humilhado num clássico como foi hoje contra o Palmeiras, cara. E ó, o Palmeiras foi um rolo compressor. O Palmeiras que muitas vezes as pessoas dizem, não joga bem, não tá entregando. Jogou muito, acabou com o Santos. Agora, poderia ter botado 7-0, perdeu muito gol. Mas criou chance, massacrou o adversário, não teve piedade do rival. E o Santos, na boa, ser humilhado desse jeito num clássico, precisa repensar tudo o que está acontecendo no Santos, porque eu digo, há muito tempo que eu não vejo uma humilhação tão grande num clássico. O Palmeiras atropelou, sem tomar conhecimento do rival, cara. Nenhum absurdo. Vamos aos melhores momentos, então, dessa vitória contundente, eu diria, do Palmeiras. 3-0 para cima do Santos. Faltou só citar o Piquerez, que na sequência do gol perdido pelo Vitor Roque também desperdiça uma chance inacreditável. E do Vasco a gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos falar vitória bastante épica contra o Vitória. Muito importante, muito importante. O Palmeiras começa um pouquinho melhor, mas não é assim uma pressão, né, Júlio? Não é um massacre, assim, mas é um time jogando dentro do ataque, do campo de ataque inteiro. Palmeiras no 4-4-2, né, sem o Alan, que foi homenageado antes da partida. Essa é a grande chance do Santos, né? Igor Vinícius. Que quis fazer o Igor Vinícius? Fechou o olho. Ele achou que fosse o Renan Lodge, né? 2 jogadores dentro da área não estavam livres. Exato. Mas já que é para chutar no gol, chuta direito, né? E aí o Flaco Lopes tira da cartola esse gol. Porque o Palmeiras começa melhor e depois já não está mais criando. Nesse momento o jogo está super equilibrado, com o Santos tendo espaço para contra-atacar. Aí, eu não sei você, Júlio, para mim... O Brazão falha. Falha. Miseravelmente. Né? E aí o Vitor Roque que toma uma bolada no pé, né? Não, esse não é o gol perdido do Vitor Roque, tá? Não é aquele que a gente chamou a atenção. Aí eu acho até que a bola correu muito. Também acho. No cruzamento do Ares, forte. O gramado artificial, a bola correu e o Vitor Roque não conseguiu encontrar passada. Esse é um contra-ataque que o Santos tem, o Luan Pérez. O Luan Pérez dando uma de ponta direita. Chega ao ataque.
E aí vamos chegar daqui a pouquinho no segundo Que tempo. bela bola do Arias pro Vitor Roque. Para mim, o Arias fez um grande jogo também. Isso, então o Palmeiras volta ao 4-4-2, né? Sem o Alan. Jai pela direita, Piquerez pela esquerda e volta a ter um quarteto no meio de campo, com Marlon, com Andréas, com o Arias, caindo mais pela direita, com o Maurício caindo mais pela esquerda e a dupla de ataque. Era o time do primeiro semestre, né, Tomás? Era o time mais parecido com o do primeiro semestre. E aí o chute do Marlon Freitas, que você acha que o Brasil poderia ter espalmado, né, pra fora? Não, acho que talvez. Eu acho que ele fez talvez. o que dava aí, sinceramente. Eu fico só na dúvida se ele consegue pensar nisso. É um lance muito difícil. Eu acho que ele só defendeu. Eu acho que não dá pra criticar o Brasil aí, não. Aí, ó, vamos ver os gols perdidos. Já no segundo tempo. Esse é o do Giai. É uma piada o cara perder um gol desse, ainda mais o Giai, tão criticado. Não foi com esse número de camisa, mas com esse cabelinho aí. Fábio Grosso fez um gol com essa camisa aí. Né? O Palmeiras homenageando a Itália de 2006, no seu aniversário. E aí agora o do Maurício, né? É vergonhoso o Maurício também, perder um gol desse. Inventou, né? Inventou, quis dar uma cavadinha. Os gols perdidos pelo Giai e pelo Maurício no começo do segundo tempo poderiam estar fazendo já um 3, um 4-0. Mas aí ele se redime, o Giai, ó, com esse cruzamento. Um grande cruzamento. E a primeira assistência do Giai com a camisa do Palmeiras em mais de 90 jogos. Esse é um dado impressionante. E não tem gol ainda, né? Hoje podia ter quebrado os 2 tabus. Exato. Cruzamento muito bom e o Flaco Lopes mata o Veríssimo, né? Olha o Arias, Júlio. Grande jogada do Arias. A gente nem comentou, mas o segundo gol, jogadaça do Arias também pelo lado direito. Olha, o Vitor Roque já... Isso é displicência pra mim, né? Agora o Piquerez. O Arias, ele deixa o Vitor Roque na cara e depois deixa o Piquerez na cara. E depois dessa jogada, né? Uma coisa maravilhosa. Mas o do Vitor Roque é muito pior que o do Piquerez, eu acho. O Vitor Roque inventou mesmo, né? O Piquerez, ele pegou e chutou, né? Tá certo. O Vitor Roque, se tivesse feito isso que o Piquerez fez, teria sido gol. Não sei se você comentou, a gente tá vendo aí o Rony perdeu o gol, o Santos já volta com o Rony, Gabigol e bom tempo. Isso depois 3 alterações feitas. Depois desse chute do Rony, que passou longe, a torcida do Palmeiras, ironicamente, gritou o nome do Rony. Que passou pelo Palestra pouco tempo atrás e passou com títulos, né? Foi. Jogador. Acho que teve um misto de ironia e de homenagem, mas E se, naquele momento mais irônico do Palmeiras com a camisa da Libertadores, por exemplo, né? Jogador importante. Enfim, aí no fim do jogo, o Santos aparece ali no ataque. O Palmeiras dá bola para o Santos, o Palmeiras faz trocas, faz substituições para segurar o resultado, para de atacar. E o Santos, aí você vê, um perigo, né? Porque se faz um gol, claro. 3-1, eu falo sempre aqui, né? Em mata-mata, 2 gols para 3 gols é uma diferença monstruosa. 2 gols, time que perde por 2 gols, ele sempre acha que dá, em qualquer momento pode fazer um gol em casa, e aí você tem o que restar do jogo para fazer o segundo. 3 gols, o time entra derrotado já. O time entra completamente derrotado. Então, eu acho que essa eliminatória ficou decidida pela diferença entre os times, pelo placar construído pelo Palmeiras. Poderia estar mais decidida, mas acho que o Santos não tem forças para reverter isso aí não, Tomás. E repito, não é sendo irônico, não. Acho até que o Santos tem que pensar na estratégia, se é que o Santos pensa na estratégia, ou se é o Neymar e o pai dele, o staff dele que decidem tudo sozinhos. O Santos tem que pensar na estratégia de repente nem colocar o Neymar para jogar no jogo da volta. Acho que até pelo que você disse na abertura, né, Júlio, a gente concorda que o Cuca é meio refém da família Neymar, não acho que tenha sido uma decisão dele. Mas, digamos, no multiverso santista, no mundo paralelo, o Cuca interpreta que esse primeiro jogo é um jogo para tentar segurar o Palmeiras e o Neymar não é um jogador de marcação. Pelo que se desenhava o jogo antes da falha do Brasão, poderia ter dado certo? Não, poderia. Você segura o Neymar... Poderia, lembrando que o Neymar, se o Palmeiras não fosse tão melhor, né? Lembrando que o Neymar, se ele toma um cartão amarelo hoje, ele não joga na volta. Exatamente. O jogo de defesa, Tomás, é absolutamente lícito, honesto. É o que o Cuca tentou, e mesmo num jogo assim, se você tem um jogador como o Neymar para puxar um contra-ataque, para uma bola esticada, faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Muito melhor do que lá o Rolezer, do que o rapaz paraguaio. Com Cabadeiro e Rolezer. Cabadeiro. Aí também é duro, né? Com um bom tempo, com o Gabigol no banco. É como se fosse assim, já que o Neymar não vai jogar, então eu vou dar uma rifada nesse jogo também, né? E o Santos vai rifando jogos, né? Rifou, 3-0.
virtualmente eliminado. São três jogadores que provavelmente serão titulares contra o Corinthians. Bom tempo, o Gabigol e o Neymar. Quer um jogo mais importante? É um jogo mais importante. Mas não daria para esses caras jogarem hoje? Enfim. Você acha que o clássico é mais importante do que o jogo de hoje? Porque você tem um Santos lutando para não cair, né, Tomás? Sim. Assim, eu acho que acabaria sendo mais importante. Foi assim que o Cuca interpretou, sem dúvida. Se o Santos consegue surpreender a todos, especialmente a mim, eu que dava 96% de chance para o Palmeiras, ele muda tudo, né? Já imaginou o Santos eliminar o Palmeiras numa Copa do Brasil, se classificando para a semifinal depois de não sei quantos anos, depois de mais de 10 anos. Eu já imaginei? Não. Você não imaginou. A pergunta foi retórica, mas enfim, seria... Bom, você deu 28%. 28% é muita coisa. 10 futebol, futebol é futebol. Bom, vamos ver aí o... Clássicos, enfim, né? Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Escobar, William Arão, Gustavo Henrique e João Schmidt, o Roleiser e o Cabadeiro na frente, com o Barreal jogando ali pelo lado esquerdo. E aí, as substituições... Bom tempo, o Gabigol, que você já citou, né? Logo na volta do segundo tempo, e ainda entrou o menino, né, o Davizinho, revelação do Santos, e o Oliva, que eu acho bom jogador de cabeça de área, entrou no lugar do Veríssimo, o Santos adiantando um pouquinho ali sua linha. Era o que dava para fazer hoje com o técnico. E o Palmeiras naquele 4-4-2 que eu já citei, né? Com os laterais. 2 zagueiros só hoje, portanto, né? E o Barbosa entrou no lugar do Gustavo Gomes, que sentiu um desconforto, tá? No intervalo, Tomás. E o Arias jogando pela direita e da direita para dentro, o Arias se sentiu bastante confortável, né? Em campo. Talvez a saída do Alan abra um caminho para um Arias ainda melhor no Palmeiras. E aí as outras trocas são todas por frescura, né? Por frescura no sentido de colocar jogadores frescos, como gostam de dizer os portugueses, e já estamos nos habituando a falar assim aqui no Brasil. Mas uma dessas frescuras sai um atacante para entrar um volante. Claro. Ele chama. Ele chama o Santos. Não é nem que ele chama o Santos, ele fala, beleza, Santos, fica aí com a bola, que vocês não estão fazendo nada mesmo, que eu vou me proteger aqui. É o M no lugar do Flaco Lopes, né? O Evangelista no lugar do Marlon normal, o Felipe Anderson do Arias normal também. A troca de posição é essa que você citou mesmo. E isso acontece aos 37. Né? 37, já bem no finalzinho mesmo. Eu acho aceitável. Inaceitáveis são os gols perdidos pelos jogadores do Palmeiras no começo do segundo tempo, Tomás. Inaceitáveis. Se o jogo termina 0-0, se o Santos ganha, é para multar. O Maurício já... Se tá 0-0, o Santos ganhando, o cara não faz isso. Por isso que eu falo que são lances de displicência. O Giai talvez seja falta de qualidade técnica. O do Maurício foi um lance de rara displicência, porque ele é um jogador bastante correto, que não tem histórico, não é um jogador que tem na sua expressão corporal aquela coisa de menosprezar o adversário. Nada disso, né? Mas hoje ele foi. Trazer agora aí, pessoal, algumas notícias do futebol brasileiro e internacional. Começando aí na parte que está em destaque, que é o Flamengo. O Flamengo decide liberar atacante de graça. A foto ali você vê, deve ser o Cebolinha, né? Deve ser o Cebolinha. O Flamengo tá liberando aí o Cebolinha. Não entrei na matéria para ler, acho que é time internacional. Vamos ver algumas outras matérias. Caio Jorge se desculpa por entrada no clássico. Assessoria tenta resolver treta. Teve uma entrada forte ontem do Caio Jorge. Dembélé é retirado de jogo contra o Lille após críticas de Luiz Henrique. Nacional tira onda com Neymar e anuncia alvo do Santos. Sem pagamentos, elenco da Ponte Preta suspende atividades, abandono. Rapaz, a coisa tá preta lá na Ponte Preta, hein? Tá braba a coisa lá na Ponte Preta. São Paulo convive com atraso nos direitos de imagem do elenco. Aí São Paulo também com direito de imagem atrasado. Igor Paixão acerta bases salariais com o clube inglês. Olha aí, o Igor Paixão, ex-Coritiba, indo para Inglaterra. Real Madrid reclama de falta de critério em faltas contra Vini, no caso Vini Júnior, né?
Chiquinho Soares é fogo. O Botafogo anunciou aí retorno do atacante. Então tá aí as principais notícias desse momento. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.